Bom, professor, aqui está a apresentação do grupo 10, que, como é composto por apenas 3 pessoas, a gente decidiu em os 3 apresentar o nosso projeto ao senhor, para ninguém ficar de fora e todo mundo ter uma participação boa. Os alunos são Danilo José Cavalcante de Menezes, Felipe Monteiro Pereira de Silva, Tiago Henrique Ferreira da Luz. Primeiramente, nós escolhemos a linguagem MATLAB, pois quando nós pagamos a disciplina Computação Eletrônica, ela era ainda sobre a linguagem Pascal. E como já faz um tempo que a gente não utiliza essa linguagem, nós decidimos a MATLAB por as cadeiras que a gente paga atualmente. A boa parte delas, quando se trata de programação, utiliza a MATLAB. A solução do problema para ser resolvido é a seguinte: a partir de um conjunto de 2 números, x e f de x, a abscissa e a coordenada, nós devemos preencher o vetor, em que esse vetor vai ser usado para nós obtermos assim o polinômio interpolador através de um dos métodos que estudamos, que no nosso caso é o interpolador de Newton, que é através da diferença dividida. Após o encontro desse polinômio interpolador, o operador também dá o número par de número de intervalos e os seus respectivos subdivisões, em que, ao integrar o polinômio anteriormente encontrado, a gente define a sua integral através do método de trapézio e de Simpson, assim resolvendo o problema proposto pelo projeto. Bom, meu nome é Felipe, vou falar um pouco sobre a estrutura de dados do nosso programa. Primeiramente, o CLC e o CRIOL. O CLC limpa a tela do MATLAB e o CRIOL limpa todas as variáveis já utilizadas anteriormente. Depois disso, foram criadas várias variáveis auxiliares, são var 1, 2, 3 e 4, que foram utilizadas nos laços e nos questionamentos, se quer prosseguir no programa ou não, enfim. O primeiro laço serve para reiniciar o programa caso o usuário deseje utilizá-lo novamente com valores diferentes ou quiser testar com uma precisão maior, aumentando a quantidade de subintervalos. Depois desse laço, novamente, para garantir que nenhuma variável vai estar sendo utilizada novamente ou tendo algum lixo em alguma variável, a tela é limpada, assim como suas variáveis. O format long muda o formato apresentado pelo MATLAB para uma quantidade maior de dígitos. Depois disso, eu estou mostrando na tela instruções sobre o programa e falando um pouco sobre o seu objetivo. O pause significa para pausar o programa até que o usuário digite alguma tecla. Após isso, eu estou determinando o valor, atribuindo o valor 1 tanto para o i quanto para o var 1, porque caso essa variável fosse utilizada em algum laço ou em alguma função sem antes ser determinada, eu não conseguiria, porque a declaração de variáveis no MATLAB é um pouco diferente das linguagens que a gente está conhecido, ou já conheceu, ou já trabalhou, como Pascal. A gente simplesmente pode declarar uma variável e dizer que ela é real e ela ser utilizada durante o programa. Aqui a gente está atribuindo o valor 1, tanto para o i quanto para o var 1, para iniciar o primeiro laço. O primeiro laço recebe os valores do vetor x e do vetor y. O vetor y representa o f de x. Então, enquanto o valor do var 1 for igual a 1, que será posteriormente perguntado se ele quer sair, se ele quer digitar novamente mais alguma coordenada ou não, o xi, que foi o vetor designado para a ordenada, e o input recebe os valores de x do usuário. O usuário digita, é claro, entra com o valor de x, e aqui a instrução, digita o valor de x, aparece na tela. A mesma coisa, analogamente, seria o y, que seria o vetor do f de x. E a cada laço eu preencho uma posição
para cada vetor, que é o que representa esse if. Então, se o usuário desejar digitar mais alguma coordenada, ele põe sim, e eu incremento o meu i, e assim eu avanço uma posição no meu vetor. Caso não, eu saio do laço e dou continuidade ao meu programa. Como já tinha falado anteriormente, se ele digitar não, eu atribuo ao var1, que é a minha variável de controle do meu laço, o valor 2, saindo assim do laço e dando continuidade ao algoritmo. Depois disso, eu pego os vetores x e y e atribuo a precisão double para os dois, para que os valores de cada posição do vetor, para serem utilizados posteriormente, tenham a precisão double, que é a precisão requisitada em projetos. Depois disso, eu encontro a quantidade de posições existentes no meu vetor x e atribuo a minha variável n, que será meu índice posteriormente. E o comando zeros inicia uma matriz com zeros na posição que eu desejar, no caso n por n. Então será uma matriz que depende de x e terá sua posição n calculada anteriormente. Depois disso, eu atribuo a primeira coluna do vetor da matriz D, o vetor linha. Eu transformo o vetor linha y na primeira coluna, o vetor coluna, e atribuo todos os vetores, todos os valores de y à primeira coluna de D. D é a variável que nós escolhemos para ser a matriz que vai receber os valores das diferenças divididas para serem utilizadas posteriormente. Ou seja, depois de atribuir os valores de y para a primeira coluna de D, a partir da segunda coluna, esse for vai gerar os valores através das diferenças divididas para as colunas posteriores da matriz D. Depois disso, eu mostro D e C, AC, que será uma nova matriz, eu atribuo todos os valores de D na dimensão n por n. Depois disso, eu vou gerar um algoritmo que vai somar os valores que vão corresponder aos meus coeficientes de Newton. Como é que eu faço isso? Eu tenho o comando poly. Poly, ele recebe os valores, pode receber valores de um vetor coluna e gerar um polinômio sempre com o mais alto grau unitário. Depois disso, eu multiplico com a função conv pela minha matriz C, que vai ter os valores correspondentes da matriz com os valores das diferenças divididas, como já foi dito anteriormente. E a cada incremento eu encontro a posição de C e atribuo a n, que será o índice do polinômio interpolador, no caso. E esse for ele é de n-1 decrescente até 1. Isso vai corresponder ao grau do meu polinômio interpolador. E assim eu concluo o meu laço, obtendo os coeficientes do polinômio interpolador, que posteriormente serão mostrados na tela. O próximo passo do programa é exibir na tela os coeficientes de Newton. E para isso eu pego os valores de C, converto para precisão double para exibir e atribuo ele ao Cn, seria uma outra variável que eu vou usar para plotar. E aqui eu mando mostrar na tela none to string. Isso aqui converte os valores de Cn para um string e mostro na tela com 9 dígitos significativos. E depois eu converto o sistema, ou polinômio, no sistema. Eu converto um C no sistema de x, para mostrar a equação que a gente obteve do polinômio e ser mais fácil comparada com o cálculo analítico. Depois, como já tinha falado, eu estou atribuindo o valor 1 para o índice K e o valor 1 para o var1 novamente,
que vai ser utilizado para gerar os outros laços. Esse laço é para receber os valores dos intervalos de integração e seus respectivos números de subintervalos. Para caso o usuário deseje aumentar a precisão do seu cálculo, ele aumenta a quantidade de subintervalos. Ou se ele desejar comparar diferentes tipos de intervalo, a soma de cada intervalo de integração, comparar os valores. Por isso nós optamos por fazer separadamente, sem ter um número N fixo, um número de subdivisões fixo, para que o usuário faça da forma que ele achar melhor. Ele altere a precisão do cálculo da forma que ele desejar. Dessa forma eu mostro aqui na tela, para ele lembrar que o AI tem que ser menor que o BI. No caso, o meu intervalo máximo tem que ser sempre maior que o mínimo lógico. E atribuo a variável x0, mando ele entrar com o valor do AI e depois com o valor do BI. E logo após ele entrar com o valor de AI e o BI, entrar com o número N em subdivisões. Depois que eu fizer que o usuário entrar com esses dados, eu gero já o meu vetor, zero outros dois vetores. Um vetor vai receber o valor de x vai ser gerado o vetor de x de acordo com a quantidade de subdivisões que o usuário desejar. Dessa forma, quando eu entro com o meu valor de x0, que a minha variável x0, é o meu valor AI, e o meu valor xn, eu calculo o meu h, que é o intervalo entre cada x, onde vai ser utilizado para calcular a minha integração numérica. Depois que eu gero esse vetor com os valores de x, eu uso um comando chamado polyval para pegar o valor de x e atribuir ele à função. Ou seja, eu vou achar o valor da função naquele ponto, que será o valor da função, que é o polinômio interpolador, já utilizando o polinômio interpolador, para gerar outro vetor, que é o vetor que vai corresponder à minha ordenada quando for calcular a minha integração numérica. Para isso, nós colocamos aqui o cálculo do H do meu intervalo, que seria meu intervalo máximo menos o mínimo, sobre a quantidade de subdivisões. Eu vou ter o meu intervalo. Depois disso, eu vou iniciar um laço, que seria para compor os dois vetores, que seria o vetor de x e o vetor do P de x, que é o meu polinômio interpolador, do valor que eu obtenho da função x, do valor de x do vetor. Para isso, eu coloco aqui o valor de x0, que seria o meu primeiro valor do intervalo, mais g menos 1 vezes ht, que é o intervalo. Dessa forma, eu vou gerar o meu vetor x igualmente igualmente interpassado entre o valor mínimo e o valor máximo. Depois disso, eu já gero o meu polinômio, um vetor com os valores de x. E dessa forma eu já tenho os valores de x e do polinômio. Eu gerei a outra tabela. E atribuo 0 a todas as variáveis que eu vou utilizar para calcular. E a função que recebe o valor máximo, o valor mínimo e o valor máximo de P, e calculo o meu E. O E é a imagem dos valores extremos do polinômio P, do P de x que a gente achou. O P é a imagem dos valores de índice par, e o I
seria a imagem dos valores de índice ímpar. Eu estou atribuindo 0 para utilizá-los no próximo laço, que calcula os valores de Simpson, as aproximações de Simpson e trapézio, dentro das fórmulas utilizadas de cada teorema. Esse primeiro laço, ele calcula a soma das imagens de índice ímpar e par. E para saber qual seria o índice ímpar ou par, foi utilizado a função REM. A função REM encontra o resto de uma determinada divisão. E o I mais 1 seria o índice que começaria a partir do índice 2, porque eu desconsidero o meu primeiro valor e o valor mais extremo, que já foi utilizado no E, que são os valores extremos. E para cada valor par, eu somo ao vetor que será incrementado ao vetor P. E para cada valor ímpar, eu somo e incremento no valor I. E calculo assim os valores do trapézio e de Simpson a partir das fórmulas apresentadas pelos teoremas, que é H vezes E sobre 2 mais P mais I para o trapézio. E se o N for par, eu calculo Simpson pela fórmula H sobre 3 vezes E mais 2P mais 4I. E se o usuário desejar digitar mais algum intervalo de integração, ele vai entrar com o valor que será atribuído a mais uma variável auxiliar e ele reinicia esse laço já guardando no vetor para trapézio o valor da aproximação obtida com os dados que o usuário entrou primeiramente, e sempre os valores de Simpson, das aproximações de Simpson, com os valores já entrados pelo usuário anteriormente. E se ele digitar que seria para reiniciar, eu avanço mais um índice e começo e continuo salvando, compondo assim o meu vetor com as aproximações de trapézio e com as aproximações de Simpson. Posteriormente seria saber se ele vai desejar ou não digitar mais algum intervalo de integração e seu número de subdivisões. E se ele digitar não, eu vou sair do laço e vou exibir na tela os valores das aproximações do trapézio e de Simpson para essa integração numérica. Antes disso, eu recebo os valores do vetor trap e sim, que correspondem respectivamente a trapézio e Simpson, e atribuo a eles mais uma vez para garantir a sua precisão. Transforma a precisão que estava sendo utilizada anteriormente na precisão double e será apresentado da seguinte maneira: eu estou mostrando na tela as aproximações para trapézio e Simpson, e assim como foi na primeira parte para o polinômio interpolador, eu estou convertendo de número para string e mostrando 9 dígitos significativos na tela. E por fim, eu pergunto ao usuário se ele quer reiniciar o programa para zerar todas as variáveis e a tela. Se ele digitar sim, eu inicio, eu fecho o laço, volto para aquele primeiro while do início do programa e inicio tudo novamente. Se ele digitar não, eu atribuo outro valor para a variável 3 que eu estou controlando e eu saio do meu laço. Dessa maneira eu concluo a minha estrutura de dados do meu código. Bom, professor, meu nome é Thiago Henrique. Eu vou aqui falar sobre os pontos fortes, as dificuldades e as soluções para os mesmos no nosso algoritmo.
O principal problema encontrado foi na integração numérica. Gerando os vetores com intervalo de integração, quando recuperados para os cálculos das aproximações, os mesmos acumulavam resíduos e geravam assim uma defasagem nos resultados das aproximações. Aliado a isso, o fato do usuário não poder alterar a precisão das aproximações nos fez escolher calcular separadamente cada integração e salvar os resultados nos vetores correspondentes a cada teorema. Para isso foi criado um loop que faz o quê? Ele recebe o intervalo e seu respectivo número de subintervalos, e para cada loop são o quê? São calculadas as aproximações, sendo nós mesmos salva nos vetores correspondentes de cada teorema, para o quê? Posteriormente exibir na tela. Dessa forma o usuário poderá comparar tanto para intervalos diferentes, como poderá alterar a precisão mudando a quantidade de subintervalos.